Vamos continuar? Nós temos muito material pela frente aqui. Então, depende da ingesta do glúten para o teste ser positivo ou negativo. O glúten pode causar deficiência de IgA, já conversamos sobre isso. Então, infelizmente, estes testes não são suficientes. Deixa eu lhe mostrar uma coisa fascinante. Você vai, mesmo que você morra de velhice, você nunca mais vai esquecer disso. Só de você olhar no rosto da pessoa, você sabe se ela tem sensibilidade ao glúten ou não. Você vai aprender isso. A pessoa entra no seu consultório, você bate o olho e você sabe. Pelo seguinte, essa distância aqui, ó, você mede essa distância aqui, ó, do queixo até o nariz. Aí você faz isso de novo, de novo. Era para estar igual. No caso dessa mulher aqui, uma italiana, ela tem isso aqui aumentado, bem aumentado. Está vendo? Tá? Ela deveria de ser assim, ó. Se você puser essa proporção, essa seria a proporção. Ela tinha que ter essa proporcionalidade. Mas, no entanto, ela tem essa proporcionalidade. Essa distância aqui, quando você faz, ao invés de cair aqui, cai logo ali, cai ali já, e aquela lá, outra. Então, essa testa grande aqui, isso está publicado, isso não é invenção, não, está aqui, ó. Desenvolvimento víscero-cranial, ou seja, da face do crânio, parece ser mais influenciado pelos fatores epigenéticos que o desenvolvimento neurocranial. O crescimento vertical do crânio é possivelmente mais afetado pela ingesta de glúten em indivíduos sensíveis ao glúten nos primeiros 5 anos de vida. Isso mostra, quando você vê um caso desse, que você vai ver com muita frequência, você vai ver que essa pessoa já tem sensibilidade ao glúten antes dos 5 anos de idade. Ela já começa com o processo. Então, isso está mostrando. Tá? Então, isso é muito importante. Você pega uma criança, você vê que a criança tem essa distância muito maior, você sabe que, sem fazer exame nenhum, você sabe que ela tem sensibilidade ao glúten. Entendeu? Ela tem sensibilidade ao glúten. Então, o diagnóstico, ele é feito pela clínica, ele é feito pela histologia, você faz a biópsia e olha, ele é feito pela sorologia, deixa a desejar, mas é feito, e ele é feito pela genética. Eu posso fazer o exame genético, determinar que o paciente tem DQ2, DQ8, HLA. Eu posso fazer pela biópsia, ver que ele tem a característica da histologia, que vocês vão ver daqui a pouco. Eu posso ir pela clínica, que ele tem manifestações ou intestinais, ou chamado extraintestinais, e eu posso fazer pela sorologia. Então, eu tenho vários modos de chegar a isso. Pacientes portadores de doença celíaca são 10 a 15 vezes mais prováveis de apresentar deficiência de IgA. Olha o paradoxo. É a IgA presente que mede a sensibilidade ao glúten. O próprio glúten diminui a produção da IgA. Ou seja, um IgA negativo não quer dizer nada. Porque pode ser que o glúten já diminuiu a IgA. Você vê por que os exames não são confiáveis. O teste genético, eu peço o HLA DQ2, DQ8, vejo se ele está presente, se é um polimorfismo genético. A sensibilidade desse teste é de 100%, a especificidade deixa a desejar, é de 70%. Isso é o antígeno leucocitário humano. Então a história, deixa eu introduzir agora o conceito de haplótipo. Talvez você não tenha visto isso antes. O que é haplótipo? Você tem que entender o que é haplótipo. Haplótipo é um grupo de polimorfismos de um único nucleotídeo em um mesmo cromossoma que estão estatisticamente associados. Aqui, ó, o DQ2, DQ8 é um haplótipo, ou seja, geralmente quando ocorre o DQ2, ocorre o DQ8. Vem 2 combinados, ó, isso é um haplótipo. Então, o haplótipo, o defeito-chave da doença celíaca é provavelmente um defeito genético, polimorfismo, que impede a síntese de certas peptidases, e assim indivíduos com haplótipos HLA, DQ2, DQ8, são os mais susceptíveis. O diagnóstico é baseado no achado da atrofia de vilosidades intestinais no intestino delgado, que se recuperam numa dieta isenta de glúten. Eles acham que se não tiver atrofia das vilosidades, não tem deficiência de glúten, não tem sensibilidade ao glúten, que não quer dizer nada. O Dee, em 1888, olhou no intestino. Se ele tivesse olhado no cérebro, se ele tivesse olhado no fígado, se ele tivesse olhado em outra, na adrenal, ele ia ver que a doença tem doenças mais variadas. Vai arrebentar no elo mais fraco,
não necessariamente intestinal. Mas você faz a endoscopia, faz a biópsia, e aqui está um indivíduo normal, e aqui está uma biópsia comprometida, num paciente celíaco, onde as velocidades são achatadas. Aqui eu tenho o grau 1, o grau 2, o grau 3 e o grau 4 de Marsh. Vai diminuindo até achatá-la. Achatar. Então isso aqui te mostra melhor o espectro. Eu tenho aqui uma velocidade normal. Agora eu tenho a classificação de Marsh. Marsh 1, Marsh 2, Marsh 3, Marsh 4. Então você vê o seguinte. No Marsh 1, a velocidade continua do mesmo tamanho. Mas se eu pedir ao patologista para fazer a medição dos linfócitos intraepiteliais, eu vou ter uma linfocitose intraepitelial. Você está vendo o número de linfócito aqui, como é que ele aumentou? Linfócito produz citocina. Citocina é pró-inflamatório. Vai causar autoimunidade também. Então isso aqui, que a maioria fala que isso não é nada, a doença já está manifestada aqui. Se ele contasse, se pedisse ao patologista para contar os linfócitos intraepiteliais, já teria a classificação da doença aqui, caracterizada. Isso aqui vai aumentando, chega uma hora que você nem tem mais, porque já morreu a velocidade. Acabou, ficou aqui. Ó. Aí você vai ver as consequências de um Marsh 4. Né? Então, cada vez que eu estou liberando essas citocinas, eu estou pop, 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 pá, pá. Eu estou destruindo células. Essas citocinas estão como se um revólver estivesse atirando a vida inteira, dando tiro, dando tiro, dando tiro, dando tiro. Onde? Nos seus tecidos. Pode ser no seu cérebro, pode ser no seu rim, pode ser no seu fígado, pode ser no seu coração. A vida inteira. Cada vez que você come glúten, pop, 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 pop. Quando as suas vilosidades estão normais, a sua vitamina B12, a sua vitamina D3, o seu magnésio, a sua K2, o zinco, o cálcio, entendeu? A carnitina, tudo é absorvido normalmente. À medida que os anos vão passando, essas microvilosidades começam a ficar danificadas, a ponto delas ficarem assim. Aí você tem uma síndrome de má absorção. Aí você não absorve mais nada. Aí você começa a ter deficiência de vitaminas, de sais minerais, de todo tipo de nutrientes. E isso predispõe a você a um envelhecimento prematuro. E a doenças as mais variadas. Então, a pessoa que tem hipersensibilidade ao glúten por muitos anos, o intestino dela está assim. Ó. A recuperação pode ocorrer, mas demora tempo. Mas ela não pode comer nada de glúten. Tem um caso na literatura de uma mulher que trabalhava nos Correios. E ela lambia o selo para pôr na carta. A pessoa ia entregar a carta, compra o selo aí. Ela, para aproveitar, o selo, a goma do selo era de trigo. E ela não melhorava, dieta toda, total, não comia nada. Mas descobriram que ela tinha o problema do selo. Enquanto ela não parou de lamber o selo, ela não melhorou. A atrofia continuou. É uma predisposição para crescimento bacteriano. Aqui não tem defesa nenhuma. Ó. Aqui agora começa a vir cândida. Então, o paciente com sensibilidade ao glúten tem predisposição a candidíase. Porque agora não tem mais, a microbiota está comprometida. Entendeu? Então aqui estão os linfócitos intraepiteliais. Estão vendo aqui? Ó? Tudo isso aqui que está meio avermelhado é linfócito intraepitelial. Você faz um ano sem... Aqui tem um ano sem glúten. 12 meses. Olha aí, ó, melhorou tudo. Ó. Agora, não sarou. Porque uma vez sensível ao glúten, sempre sensível ao glúten. A vida inteira. Eu tenho uma analogia para você aqui. Você vai pegar um balde, vai ali no mar, vai fazer assim, jup, e vai trazer o balde. Aí eu pergunto a você, tem peixe no balde? Você fala, não. Ah, então não tem peixe lá. Não, lá tem peixe. Só que o balde que eu peguei não tem. Pois é, você faz uma biópsia. Deu negativo. Oh, o intestino, se você abrir o intestino, ele é uma quadra de tênis. Uma quadra de tênis. Você imagina, você vai lá e biopsia um lugar. Numa quadra de tênis. E fala para mim que não tem nada, pô. Você pega um balde de água e fala para mim que não tem peixe, pô. Ou seja, o que se descobriu é que os segmentos do intestino são atacados diferentes. Tem gente que é mais perto do duodeno, tem gente que é mais perto do ilho. O fato de você fazer uma biópsia e se vem negativo não quer dizer nada.
É pegar o balde e falar que não tem peixe no mar, porque o balde não veio peixe nessa água. É mais ou menos assim. Esse conceito você captou. Esse que você tem que levar para o consultório. Conclusão, biópsia negativa não exclui sensibilidade ao glúten. Então por que você faz, pô? Você vai pôr o paciente, vai internar o paciente, vai anestesiar o paciente, vai passar o tubo, vai biopsiar. Para quê, pô? Então tira o glúten logo, ele melhorou, acabou, pô. Por que você vai perder tempo? Se vier negativo, você vai continuar querendo que ele fique sem glúten? Não, o que devemos fazer após o resultado negativo da biópsia? Às vezes, né? A decisão é difícil. Né? Captaram aí? Ela está até gostando, ó. Vai ou não vai? Tira ou não tira o glúten? Então está aqui. Muitas vezes temos dúvidas que decisão tomar. Vai em frente ou não vai? Tira ou não tira o glúten? Vai prejudicar alguma coisa tirar o glúten? Não. Então tira, pô. No caso aqui é melhor ele não fazer mais nada, né? Mas vai pagar as consequências. Né? Bom, então os fatores ambientais, o glúten, os fatores imunológicos, as citocinas e os macrófagos, e os fatores genéticos, a presença do HLA, DQ2, DQ8. Tá? Em homenagem à Márcia, eu vou voltar aqui, porque ela perdeu o detalhe mais importante da aula, ela não estava na sala. É sempre assim, quando é o mais importante, a pessoa não... Né, Márcia? Não deu certo. Eu sei, por isso é que eu estou voltando, senão não voltaria. Aqui, ó, você faz o diagnóstico de glúten só da pessoa entrar no seu consultório. Você não precisa fazer exame nenhum. Você pega essa distância daqui, aqui, ó, mede. Essa distância tem que bater ali e ela tem que bater lá. Você vê que aqui, nesse caso, essa paciente tem uma distância aqui, ó. Essa distância aqui é muito maior do que essas. Quando isso acontece, isso significa que ela, desde antes dos 5 anos, ela tem sensibilidade ao glúten. Se ela tivesse corrigir isso, o perfil dela seria esse, e não aquele. Isso aqui não está inventado, está publicado, mostrando isso aí. Esse trabalho foi feito na Itália, foi feito em Roma, um grande especialista em glúten lá, e eles mostraram essa coisa fascinante que ajuda tremendamente na clínica. Então eu mostrei que o diagnóstico é feito clinicamente, histologicamente, sorologicamente, geneticamente. Falamos sobre isso aí, falamos sobre o teste genético, que é importante, mas tem uma especificidade só de 70%. Explicamos o que é haplótipo, porque isso aqui é um haplótipo, DQ2, DQ8, é um haplótipo. Esse haplótipo, então, caracteriza, nós vamos estudar ele mais daqui a pouco. Tá? Falamos da biópsia, mostramos o conceito do MARCH 1, MARCH 2, MARCH 3, MARCH 4. O gastroenterologista lá só acredita que tem glúten se vier um resultado MARCH 3, MARCH 4. Se vier MARCH 1, MARCH 2, ele fala para o paciente que não tem nada e manda o paciente continuar comendo glúten, você imagina, com todos esses linfócitos aqui, ó, liberando citocinas, essa linfocitose intraepitelial, tá? E cada vez que você libera a citocina é como se você estivesse dando um tiro, pá, pá, o tempo todo, o tempo todo. E aqui estão as velocidades normais, com todas as suas absorções, aí começa a lesão do glúten, aí fica assim, ó. Esse é um MARCH 4. Então não tem mais velocidade nenhuma. Toda a absorção de minerais, de vitaminas caiu. As bactérias agora são comprometidas, há um processo de desbiose, há um crescimento de cândida nessa situação, provocada pelo glúten. Entendeu? A predisposição para o crescimento bacteriano mais variado, infecções, etc. Aqui mostrando o resultado de uma dieta isenta de glúten por 12 meses, aqui, todos esses linfócitos intraepiteliais desaparecem, ou seja, melhoram. Falamos do balde, falamos que a biópsia não vale nada, no final da história, mostramos isso aqui. Agora, vamos conversar sobre a árvore genealógica. Então, você herdou isso de alguém. Por exemplo, minha criança celíaca, ela herdou esse DQ2, DQ8 de alguém. Ou ela fez um polimorfismo, os SNPs, mas ela pode ter herdado também. Doença celíaca tem um importante componente hereditário. O meu pai também tremia aos 55 anos. O meu avô também tremia aos 55 anos. O neurologista está preocupado no tremor, ele não pensa no intestino. É porque seu avô também tinha sensibilidade ao glúten. É porque o seu pai também tinha sensibilidade ao glúten. E o órgão mais fraco de vocês rompeu, que foi do tremor. Sensibilidade permanente ao glúten. Nunca mais você vai poder ingerir glúten. Então a história é assim, ó.
70%, se o gêmeo tem e o outro tem, 70% das vezes. Nem, não é porque um gêmeo tem e o outro tem. Porque vai depender, não é só de ter, é da alimentação de cada um. Então não existe uma correlação perfeita. A irmãos, se um irmão tem, a chance do outro irmão tem aumenta 20 vezes. E parentes próximos, a chance é 15%. Dos parentes próximos tem também. O irmão é 20 vezes aumentado. Então eu tenho aqui a população em geral, eu tenho aqui a população que tem o HLA, DQ2, DQ8, mais DQ2 do que DQ8, positivo. E eu tenho um pessoal que tem doença celíaca. Praticamente todo mundo que tem doença celíaca tem DLA, DQ2, DQ8. Nem todo mundo que tem DLA, DQ2, DQ8 tem doença celíaca. Então é fácil você entender. Quem tem amarelo tem verde, mas nem todo mundo tem verde nem amarelo. Tá? Sem genética para a doença celíaca não se pode desenvolver doença celíaca. 95% dos pacientes celíacos são portadores de genes HLA com polimorfismo. Então eu tenho o HLA-DQ2, o HLA-DQ8, eu entro em contato com glúten e eu crio a doença celíaca, como um todo. Então, um dos problemas que surge daquela lesão de vilosidades, o paciente com insensibilidade ao glúten, ele tem deficiência de B2, ele tem deficiência de folato, ele tem deficiência de B12 e ele tem deficiência de ferro, na sua grande maioria das vezes, porque ele não absorve mais isso. Então você tem que olhar pela ferritina, você sabe que a ferritina não pode estar abaixo de 70, senão a tireoide não funciona. Ela não deve estar acima de 150. Então o ideal da ferritina é acima de 70 e menor que 150. Se ela tiver de 200 para cima, é recomendado uma doação de sangue de 500 ml a cada 45 dias, até ela baixar abaixo de 200. E se ela está abaixo de 70, você vai ter que suprir com ferro. Isso acontece no efeito dominó, com lesões as mais variadas, o fígado sendo um dos primeiros a sofrer, causando, inclusive, no final da vida, câncer hepatocelular. Muito paciente que está morrendo de câncer hepatocelular começou lá nos 2 anos de vida com sensibilidade ao glúten. Você lembra que a quantidade de glúten que é dada nos primeiros 2 anos vai depender. Entendeu? Então, isso é um problema sério. Inclusive, eu enfrento na minha casa. Porque a vovó quer dar para os netinhos, né? O pãozinho. Hoje de manhã mesmo eu presenciei. E não é um só, não, dá mais de um. E o menino tem, ele tem um mês, 1 ano e 4 meses. Então tem que falar, mas eu convidei ela para vir assistir a aula. Né, amor? Olha só, nós sabemos que prevalência de doença celíaca em pacientes com cirrose biliar primária é 10 vezes maior do que a população em geral. Quem tem problema biliar tem problema de glúten. Quem tem problema de glúten pode ter problema biliar. Tá? Os testes sanguíneos hepáticos anormais observados em pacientes com esteatose hepática não alcoólica e doença celíaca normalizam após 6 meses em dieta isenta de glúten. Se você deixar, vai virar um carcinoma hepatocelular. O paciente vai terminar com câncer de fígado, porque ele vai desenvolvendo a esteatose, da esteatose ele desenvolve a cirrose. Agora você imagina o seguinte, 100% do sangue passa pelo fígado. Só que o fígado agora não é 100% mais, ele é 50%, ele é 40%, ele é 30%, ele é 20%, ele é 10%. Os 100% do sangue está passando por 10% do fígado. Os capilares não aguentam, começa a ter hemorragia. E começa a sangrar. Por consequência do problema do glúten. Osteoporose, definida como uma densidade mineral óssea de 2 desvios padrões abaixo do pico da massa óssea, foi encontrado em 50% dos homens e 47% das mulheres portadores de doença celíaca, de sensibilidade ao glúten. Ou seja, você pegou um paciente com sensibilidade celíaca, o glúten tem osteoporose, vice-versa. Você pegou osteoporose, tem doença, sensibilidade ao glúten. Onde há osteoporose, provavelmente também existe sensibilidade ao glúten. Então, uma mulher vai no ginecologista, você está desenvolvendo osteoporose. O que você faz? Você tem que andar mais, você tem que não sei o quê. Não, você tem que cortar o glúten. Não adianta você andar mais. Pode andar o que você quiser, pô. Você não corta a causa. Aí depois que tem a fratura de fêmur, já é tarde demais, isso aí não anda mais.
A prevalência da doença celíaca na osteoporose é alta bastante para justificar a recomendação para avaliação sorológica, exame de sangue, para a doença celíaca em todos os pacientes com osteoporose. O paciente tem osteoporose, você já pensa em glúten. Glúten, glúten. Tá? Olha que interessante, olha aqui, ó. Aqui vem a Leaky Gut Syndrome, que é a hiperpermeabilidade intestinal. Isso vai levar a uma hiperpermeabilidade no cérebro, com todas as lesões cerebrais que tem direito, inclusive psiquiátricas, e as doenças autoimunes, em geral, se iniciam no intestino. Aqui, ó, no final vem a autoimunidade, inclusive neurológica, né? Uma esclerose múltipla, uma esclerose lateral amiotrófica. Tá? Advindo disso aí. Sensibilidade ao glúten deve ser considerada como um estado de resposta imunológica aumentada à ingestão de proteínas de glúten em indivíduos geneticamente predispostos. O cérebro parece ser particularmente vulnerável. Está aí na literatura. Você podia trazer 50 estudos desses para você. Para cada um desses que eu mostro aqui, tem 10, 15, 20 iguais. Mostrando de novo. Crianças diagnosticadas com doença celíaca têm um aumento de 300% da mortalidade a longo prazo. Vão viver menos, vão morrer mais cedo. Vão pagar o preço, porque ninguém descobre, ninguém trata, ninguém faz nada. Porque é duro, você tem que tirar o pão, tem que tirar o macarrão. Tem que tirar... Pô, mas não é coitado da criança, então deixa comer e deixa ter doença. A absorção inadequada de cálcio e vitamina D na sensibilidade ao glúten é a causa da osteoporose. Por que a pessoa com glúten tem problema de osteoporose? Ele não absorve cálcio direito, ele não absorve vitamina D direito, ele não absorve K2 direito. Então, é isso tudo. Os genes HLA, DQ2 e DQ8 fazem alguém ter sensibilidade ao glúten. Após a ingestão do glúten, as células imunes defeituosas atacam o glúten. A inflamação proveniente do ataque causa hiperpermeabilidade intestinal. Nós já vimos isso aí, fizemos até a demonstração aqui no palco. Pacientes portadores de doença celíaca têm um aumento de 50% de mortalidade, só pelo fato de ter sensibilidade ao glúten. Tá? Agora você vê o seguinte, o que causa o câncer? Vem com acidose, vem causado por radiação, vem causado por focos dentários, vem causado por problemas emocionais, vem causado por deficiência de minerais, por deficiência de vitaminas, por toxinas e por hiperpermeabilidade intestinal e alergia alimentar. Então, uma das causas que desencadeia é o processo intestinal. Tá? Agora, qual o momento que você vai... Quando é que aconteceu? Como é que começou? Você tem esse cara aqui, tirou uma foto aqui. Quando o pássaro veio aqui, tomou sorvete dele. É um momento, mas esse momento é mágico. Qual é esse momento? Esse momento pode ter começado lá com 1 ano de idade. É aquele momento onde a criança, superalimentada com glúten, perdeu a tolerância oral. Pronto, perdeu. Agora, o resto da vida não tem tolerância oral mais. Perdeu a tolerância, não recupera sozinho. A tendência é piorar. Qual foi o momento? Não sei, foi aquele jantar naquele excesso de macarrão. Não sei. Entendeu? Então, as doenças autoimunes, que é nada mais, nada menos que a perda da tolerância, um outro nome para isso, tem que ter uma genética, tem que ter polimorfismo da proteína HLA, tem que ter fatores ambientais, gêmeos monozigotos não tem o mesmo, vocês viram lá 70%, tem que ter diminuição da vitamina D, que é a UVB, que causa a vitamina D, e a diabetes tipo 1, por exemplo, é causada por deficiência, a saúde imune depende da vitamina D, vacinas e infecções, o mimetismo molecular, a homologia estrutural que a vacina causa, e produtos lácteos. Tudo isso vão causar, direta ou indiretamente, as doenças autoimunes. Tem livros completos, de 600 páginas, só sobre o assunto. Então, o que são os gatilhos? A hiperpermeabilidade intestinal, as infecções intestinais, às vezes está indo tudo bem, o organismo está aguentando, está tendo tolerância, mas pega uma infecção intestinal, é o suficiente para desencadear o processo, e às vezes o medicamento que você toma, que é tóxico, que está ali em cima do muro, de repente, é o momento mágico, começa o processo. Tá? Aqui está mostrando para você
uma bactéria saindo da membrana. Você lembra aquilo que eu mostrei lá das formas L? É o CDW, elas são pleomórficas, elas atingem várias formas. Isso aqui é um clostridio botulino, onde ele está saindo. Isso aqui agora passa a ser resistente, não é cultivado, não, antibiótico não atua nisso, e naquele intestino onde as vilosidades estão destruídas, isso aí progride, e começa as infecções intestinais. Existe baixa correlação na incidência de doenças autoimunes entre gêmeos monozigóticos, demonstrando a importância crucial dos fatores ambientais. É o chamado fenômeno epigenético, nós discutimos ontem. Você sabe muito bem que as pessoas que moram na região tropical, em geral, têm mais vitamina D, pelo menos teoricamente tem, e nessa região aqui tem menos prevalência de doença autoimune. Qualquer estudo que você fizer na literatura vai te mostrar que quem mora entre os dois trópicos aqui, na região tropical, tem muito menos doença autoimune. Tem muito mais doença autoimune em Porto Alegre do que em Fortaleza. Você pode olhar pelo IBGE que você vai ver os dados. Por quê? Porque a Fortaleza está dentro dessa região aqui e Porto Alegre não está aqui. Ó. Passa aqui, Porto Alegre está aqui embaixo. Ó. Fortaleza está dentro dessa região tropical. Porque recebe mais vitamina D. Eu não preciso discutir com você sobre vitamina D, nós já discutimos a importância do sol na saúde. A hiperpermeabilidade intestinal foi detectada em todas as doenças autoimunes. Só faz a autoimunidade quem tem genética para isso. E com a presença da hiperpermeabilidade. Nem todo mundo que tem genética tem hiperpermeabilidade. Então não tem doença autoimune. Mas se tem genética e tem hiperpermeabilidade, está pronto para produzir. Então eu tenho aqui o epítopo. Epítopo é um termo imunológico para dizer a menor fração da proteína que funciona como antígeno. Então, por exemplo, o pedaço da gliadina é um epítomo. Esse pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser um alimento. Aí vem a célula apresentadora do antígeno, que vocês já viram que é a célula dendrítica. Ele tem essa predisposição do HLA. Isso estimula o linfócito T, e aí vai ativar o TH1, que vai formar a autoimunidade, o TH2, que vai formar alergia, asma, o TH9, que vai formar muco e inflamação, e o TH17, que também tem 2 THs que provocam autoimunidade. O TH1 é o helper, o TH é helper, né? É o T-helper 1 e o T-helper 17, que vai produzir autoimunidade. Aqui estão as células M. As células M produzem uma substância chamada TGF-beta. A criança que mama, o leite da mãe é rico em TGF-beta, por isso que criança que mama tem menos doença autoimune no futuro, porque eles têm um estímulo desse TGF-beta, e sem falar da interleucina 10, que também é anti-inflamatória. Então essas crianças têm mais tolerância oral, tá? Porque ela estimula os T reguladores. Não vai ter doença autoimune no futuro, porque esses aqui amadurecem tendo tolerância oral. E estimula os linfócitos supressores. Oi. E aí isso causa imunossupressão. Agora, hoje você consegue, inclusive, comprar isso aqui. Você pode, nos Estados Unidos, você compra TGF-beta. Nós vamos estudar daqui a pouco como é que faz isso, para produzir isso aí. Então, a sensibilidade ao glúten, ela pode ser minimizada com probióticos, ela pode ser minimizada com colostro, eu vou estudar com você a importância do colostro num minuto, vitaminas A, K2, D3, glutamina, que você sabe que o substrato metabólico do enterócito é a glutamina, o EPA, o DHA, muito importante, a curcumina, eu não posso dizer mais, é tão importante que nem palavras para descrever, nós vamos ver daqui a pouco, tratar os germes, as infecções, as candidias, e o principal de tudo é a dieta. Quer dizer, quando você faz a dieta isenta de glúten, a resposta é tão grande que o médico acha que ele não precisa fazer nada disso, que o problema não está resolvido. Não, querido, não está resolvido. Você tem que restabelecer a tolerância oral, porque senão isso aqui não resolve. Então isso aqui é um trabalho que tem que ser feito. Existem, por exemplo, produtos hoje nos Estados Unidos feitos só para quem tem sensibilidade ao glúten. Esse, por exemplo, esse é rico, tem uma concentração de 4% de PRPs. Aprenda esse nome, PRP. É polipeptídeo rico em prolina. Você vai ver cada vez mais essa história dos PRPs.
Elas não chegaram ao Brasil ainda, mas já chegaram aos Estados Unidos. Você vai escutar isso no futuro próximo. É um modulador do sistema imune, da microbiota intestinal, como é a lactoferrina. E aí nós temos um dos PRPs, chama-se colostrinina. Colostrinina. Ela retarda o envelhecimento cerebral, entre outras coisas. E estudos, pesquisas científicas importantes. Então, a colostrinina, que a Letícia está vendo para a gente, né, Letícia? A Letícia, que importa produtos para farmácia de manipulação, está correndo atrás da possibilidade de trazer colostrinina para o Brasil, que vai ser uma grande coisa. Porque pacientes que têm, a partir dos 65 anos, é quase que obrigatório a pessoa fazer uso de colostrinina, porque não deixa o cérebro envelhecer. Quem não quer isso? Então, ela está correndo atrás para ver se a gente traz para o Brasil. Isso tem disponível nos Estados Unidos. Você pode, inclusive, comprar na Amazon.com. Você digita lá colostrinina com um E no final, você vai ter isso aí. Que é um PRP, que é um polipeptídeo rico em prolina. Então, uma das propriedades importantes do colostro, o colostro é o leite que sai do peito da mãe nas primeiras 72 horas. Não é o primeiro leite. Para o leigo é o primeiro leite. Cientificamente, é o leite que sai nas primeiras 72 horas. Eles são ricos em colostrinina. Hoje existe um mercado negro para colostrinina na Europa. O velho rico moribundo paga o agente, tem um mercado negro, ele vai na maternidade, ele compra o colostro da mãe e traz para o velhinho toma e sai da cama e vai viver a vida. Ressuscita. Isso aqui é impressionante o resultado que isso tem. Tá? E está na literatura, não é só conversa, não. Está escrito lá. Deixa eu fazer uma ressalva aqui. Deixa eu comentar um pouquinho sobre ApoE. Isso aqui cada vez mais está tendo importância. Você pode fazer a genética, e hoje está disponível comercialmente, para ver se você tem ApoE2, ApoE3, ApoE4. Como é que é a sua composição? Se você manifesta ApoE4, a sua chance de desenvolver Alzheimer aumenta 8 vezes. Então, se você tem Alzheimer na família e você detecta o gene ApoE4, você tem 8 vezes mais chance do que a população em geral para desenvolver Alzheimer. Por outro lado, se você tem ApoE2, você praticamente não vai desenvolver Alzheimer. Você vai desenvolver outras doenças. Não é que você está livre dos outros, não. E se você desenvolve você tem ApoE3 predominante, você está em cima do muro. Você pode ou não ter Alzheimer. Mas isso aqui não é só para Alzheimer hoje. Isso hoje abriu um leque na medicina, uma coisa fascinante. Tá? Eu vou voltar a isso. Aqui, a colostrinina, no Google acadêmico, tem 350 artigos científicos sobre isso. Então não é nenhuma novidade que eu estou apresentando. Já tem estudos profundos sobre o assunto. Tá? Agora, isso aqui é fascinante, eu tenho esse livro. Isso é uma grande revolução. Isso é a dieta baseada no gene ApoE. De acordo com essa autora, a Pamela McDonald, ela mostra coisas que é até difícil de acreditar. Baseada, ela pega o paciente, pede ele para medir no sangue se ele tem mais ApoE2, ApoE3, ApoE4, qual é o gene que predomina, porque isso aqui tem alelos, você pode ter 2,2, 2,3, 3,3, 3,4, 4,4, e ela tem a classificação dos alelos. E ela montou um esquema de dieta em cima da classificação. E ela está tendo resultado, não é só para emagrecer, não, sobre todos os aspectos. Então, por exemplo, quem tem um ApoE4, para não ter Alzheimer, para melhorar a memória, tem que comer isso, não pode comer aquilo. Igual tem a dieta do grupo sanguíneo, isso aqui é um patamar acima da dieta do grupo sanguíneo. É a dieta do gene ApoE. Isso é novidade para vocês. Tá? E você procura comprar esse livro, porque é fascinante. É realmente algo, é um breakthrough em medicina. Tá? Colostro é rico em proteínas e peptídeos que tem um papel crucial no desenvolvimento do sistema imune na prole de mamíferos. Tá? É por causa das prolinas, os polipeptídeos ricos em prolina, PRPs.
Colostro também promove recolonização da microbiota intestinal. Mais um bônus, que está comprometido em quem tem sensibilidade ao glúten. Então nós já vimos esse processo todo do tight junction, da junção estreita, e a vitamina D modula tudo aquilo ali. Ó. Olha só, todos esses aspectos que vocês estão vendo na mucosa intestinal é modulado pela vitamina D. Por isso que a vitamina D tem um papel tão importante no tratamento de doenças autoimunes. Tem brasileiros aí que estão fazendo trabalhos na USP de altíssimas doses de vitamina D na esclerose múltipla. E um dos mecanismos que vocês estão vendo por que funciona está aqui. Agora, olha que fascinante. Uma coisa simples, barato de comprar. Na Índia, isso é usado, é o curry. É o condimento curry, que é o chamado açafrão da terra, açafrão da Índia, falso açafrão, você compra até no supermercado. Se for um supermercado mais sofisticado, você compra a curcumina em pó para levar para sua casa, colocar em cima da comida, entendeu? Ela trabalha através do pathway das quinases. Isso aqui é tudo publicação científica, aqui de 2009, mostrando quais são os pathways que a curcumina interfere. Inúmeros. Todos esses mecanismos aqui ela atua. Todos eles. Tá? Turmérico, um aditivo alimentar altamente pesquisado, tem mostrado surpreendentemente efeitos benéficos em estudos experimentais em doenças agudas e crônicas, onde há uma reação inflamatória exagerada. Existem evidências suficientes para indicar o seu uso clínico tanto na prevenção quanto no tratamento de doenças agudas e crônicas. Qualquer doença de qualquer caráter vai ter um denominador comum que vai se beneficiar do uso de curcumina. Você pode fazer como suplementação, ou você pode simplesmente colocar em cima da sua comida na hora de você comer. Tá? E aí está mostrando todos os tipos de doenças, isso tudo com pesquisa científica, publicado na literatura médica, onde a curcumina atua. É difícil achar, até em malária ela atua, ela melhora. Qualquer processo inflamatório é provavelmente o anti-inflamatório mais potente fabricado pela natureza. Você sabe que na Índia é se não o menor, um dos menores, se não menor incidência de doença de Alzheimer e de Parkinson per capita no mundo. E você sabe que o indiano ele come curry todos os dias. Ou seja, ele ingere curcumina a vida inteira. E isso dá todas essas vantagens em todas essas doenças que estão vendo aqui. Doenças infecciosas, doenças endócrinas, doenças autoimunes, o que você quiser, até disfunção muscular. O que você usar isso, desordem neurodegenerativa, problemas de câncer de todos os tipos aqui, ó, tem tudo publicado, isso tudo é de publicação. Câncer de rim, leucemia, câncer de fígado, câncer de bexiga, câncer de esôfago, câncer de pele, tudo isso aqui, ó, tudo isso trabalhado. Doenças de pele as mais variadas, ó, tudo isso. Doenças pulmonares, doenças hepáticas, tudo por causa desses mecanismos todos que ela tem aqui. Então, e sem nenhum efeito colateral encontrado até agora. Então, isso aí realmente vale a pena. Tudo isso atua. Em um estudo maior, randomizado, duplo cego, multicentro, envolvendo pacientes com colite ulcerativa, a administração de 1 grama de curcumina 2 vezes por dia resultou tanto em melhora clínica, quanto em diminuição estatisticamente significativa de recidiva. Você sabe quanto que é problemática essa doença. Psoríase, eczema e vitiligo são relacionados com sensibilidade ao glúten. Tem gente que sofre de eczema a vida inteira e continua ingerindo trigo. O médico não tem um médico para falar para ele, para de comer trigo, pô. Acaba o problema. Não é só trigo, você sabe, o centeio, a cevada, não pode tomar cerveja. Entendeu? E a aveia no Brasil, porque ela é empacotada no mesmo galpão que é empacotado o trigo. Então não dá. Tá? Esse caso é fascinante, publicado na literatura. Olha que coisa impressionante aqui, ó. Isso aqui é um paciente, ó, que ficou 30 dias e tinha psoríase no corpo inteiro, tá?
Ele ficou 30 dias sem glúten e a vida inteira ele teve psoríase. A vida inteira. Aí foi no médico que entendia de glúten, tirou o glúten dele e ele está aqui, 30 dias aqui. Gluten Free Diet. Uma dieta livre de glúten. Limpou tudo em um mês. Em 30 dias, com dieta livre de glúten. Olha a quantidade de doença de pele que você pode melhorar. Você vê uma psoríase dessa, corpo inteiro, resolvido em 30 dias, sem nada, só tirar o glúten. Aqui tem pacientes com crise de cefaleia e convulsões refratárias, tá? Paciente que está lá as lesões, as lesões. Aí o médico colocou 12 meses após dieta isenta de glúten, as lesões desapareceram, a cefaleia acabou e nunca mais teve convulsão. Está publicado aí, 2007, Neurology. E nunca mais teve convulsão. Nunca mais teve convulsão, as cefaleias desapareceram e regenerou o sistema nervoso. As lesões cerebrais sumiram com a tirada do glúten. O que você está esperando, pô? Esperando o quê? Diabetes tipo 1. Paciente que desenvolve diabetes tipo 1, você vai ver, você vai estudar a história dela, ele introduziram o glúten nele antes dos 2 anos. Aí ele põe a predisposição. E sei lá, com 17, 18, 19, 20, 21, ele tem diabetes tipo 1. Só que ele continua tratando da diabetes tipo 1, ele põe insulina, ele faz não sei o quê. Só que a causa lá, a gasolina continua jogada no fogo. Não tratou do glúten, a causa que começou tudo. Tudo começou no intestino. Então não adianta você ficar tratando o sintoma, você tem que ir lá e tratar. Aí vai diminuir a quantidade de insulina que ele vai ingerir, etc, etc, etc. Tá? Tá bom, aqui se você falar sobre glúten e diabetes, e jogar no Google acadêmico, você tem 24 mil citações científicas. Aqui, diabetes tipo 1, tá vendo aqui, Early Infant Feeding. Aqui, o risco de você desenvolver diabetes tipo 1, dependendo de quando que entra o glúten na vida da criança. Até 2 anos de idade, o intestino está imaturo, ele não está pronto para receber grão do tipo trigo. Se a mãe alimenta, ela está criando problemas. No futuro, essa paciente vai desenvolver uma doença autoimune. Ela pode ser esclerose múltipla, pode ser esclerose lateral amiotrófica, pode ser psoríase, pode ser diabetes. Tá? Esse caso é fascinante. Esse caso, claro que eu estou ilustrando aqui para ajudar, porque virar didático. É um caso de uma paciente, 12 meses em uma dieta isenta de glúten, sem grande melhora do trato, tanto clínica quanto laboratorial. E aí foi classificado como ela tinha o chamado SPRU refratário. SPRU refratário é o seguinte, eu não sei como é que trato. E ela jurava que ela estava fazendo a dieta sem glúten. Jurava. E eles perguntavam e ela jurava. Não, eu faço tudo certinho. Aí o médico resolveu resolver esse problema. Ele sentou com ela, começou e descobriu que ela era uma irmã de caridade que não usava hábito. Na rua ela andava sem hábito. Mas ela era uma irmã de caridade. E ela comungava todo dia. E a hóstia, eles fizeram análise da hóstia, e a hóstia tinha glúten. Eles tiraram, pediram para parar de comungar, de jeito nenhum, só se o bispo autorizar. Mandaram uma carta para o bispo autorizou ela a não comungar, ela parou de comungar, todos os sintomas sumiram. Todos os sintomas sumiram, acabou o problema. Uma hóstia estava dando problema. Você imagina. Agora você faz o seguinte, você fala assim, a minha dieta é isenta de glúten, mas de vez em quando eu como um pãozinho. Querido, você não está em dieta isenta de glúten. Não vem falar que não funciona porque você não está usando. O paciente tem que entender que ele não pode. E o que tem escondido? Chocolate tem glúten. Você tem que comprar chocolate sem glúten, porque na mistura você põe trigo, pô. O que eu posso fazer? E a quantidade de glúten escondido que tem é impressionante. Você tem que aprender a separar o que tem e o que não tem. Porque muita coisa que parece que não tem nada a ver com glúten, tem glúten. Entendeu?
Então você tem que tomar muito cuidado, porque tem muito glúten escondido. Como é o caso dessa aqui, ó. 2 anos quebrando a cabeça, até que eles descobriram que ela essa é uma paciente do Dr. Thomas O'Brien, até que descobriu que ela era a hóstia que ela tomava. Tirou a hóstia, acabou, pô. Acabou o problema. Aftas recorrentes. Ah, doutor, de vez em quando aparece na minha boca. Aqui, ó. Apareceu de novo, apareceu de novo, apareceu de novo. Ou é a doença celíaca, ou é a doença de Crohn. São as principais manifestações dessas aftas recorrentes na boca. Tá? As doenças autoimunes podem, frequentemente, vir associadas. Elas vêm em bandos. Se o paciente tem uma doença autoimune, procure por outra. Se o paciente tem esclerose múltipla, tem psoríase, procura por outra. Ele tem esclerose múltipla, ele tem diabetes tipo 1, procura que vai achar. Elas vêm em bando, elas não vêm sozinhas. Então, uma doença autoimune geralmente puxa outra doença autoimune. Elas andam em bandos. Às vezes não diagnosticada, porque a outra é mais importante. Ninguém olha. Tá? Como é que eu faço o tratamento? Eu tenho que remover glúten, eu tenho que tirar trigo, eu tenho que tirar centeio, eu tenho que tirar cevada, eu tenho que tirar aveia, tenho que tirar tudo. Eu tenho que remover leites e derivados, de preferência milho e soja, também. De preferência. Fica a critério de cada um. Eliminar todos os edulcorantes. O pior erro que existe é você ir no médico e você tem diabetes, ele te ensina a adoçar com adoçante artificial. Você não sabe o estrago que isso causa, meu Deus. Vocês já assistiram a minha aula de edulcorantes aqui. É preferível que pusesse açúcar, pô. Com exceção de stevita, de estévia, o resto não funciona. É a única que tem permissão. Reduzir carboidratos. Low fat, higher fiber. Baixo em carboidrato, alto em fibra. Ômega 3 de boa qualidade, 3 gramas por dia. Fazer a dieta de eliminação modificada, chamada MED. Dieta de eliminação modificada. Então, a dieta de eliminação modificada você faz. Primeiro, você tira o glúten. Segundo, você tira os lácteos. Terceiro, quando eu digo lácteo, eu estou falando leite e todos os derivados. Você, o mínimo de açúcar possível. Você procura tirar cafeína. Excesso de cafeína dá problema. E você faz refeições 5 vezes por dia. 5 vezes por dia. Tá? A hipoglicemia, cada vez que você tem um fenômeno hipoglicêmico, você ativa o eixo HPA. Hipófise, pituitária, adrenal. Cada vez que você tem hipoglicemia, você aumenta o seu cortisol. Cada vez que você aumenta o seu cortisol, a sua adrenal está trabalhando mais. Chega uma hora que a sua adrenal entra em exaustão. Então, se você tem muitas crises hipoglicêmicas, você acaba tendo exaustão adrenal, que é outro problema sério para ser tratado. Aí o cara chuta o pau da barraca. Então, a dieta é essa. Tira o glúten, tira o lácteo, tira o açúcar, tira a cafeína e faz refeições 5 vezes por dia para não ter hipoglicemia. Isso não sou eu não, isso está na literatura. Isso é a chamada dieta de eliminação de glúten modificada, que é a que é mais usada. Essa aí, você vai receber o slide na segunda-feira. Bom, narcóticos entre aspas. Café é narcótico. Você já viu que quem é viciado em café quer tomar café. Açúcar é narcótico. Tabaco é narcótico, entre aspas, estou colocando entre aspas. Exercício, você conhece gente que é viciada em exercício. E os alimentos que nós conversamos hoje, que são as que têm as gluteomorfinas. Não, mas eu não posso tirar o pão da minha vida. Ele não pode tirar o pão da vida porque o alimento, para ele, funciona como narcótico. Ele aumenta a gluteomorfina. Então, você tem que tirar esses narcóticos da vida da pessoa. Isso, exercício demais também, você sabe que faz mal, né? Então, aqui o alimento é por causa das gluteomorfinas, que nós discutimos aí já. E você tem, no momento que você tira, por quê? Por que eles ingerem isso? Porque eles têm fadiga. Aí eles têm fadiga, o café ajuda a sair da fadiga, o açúcar ajuda a sair da fadiga, o tabaco ajuda a sair da fadiga, e assim vai, para estimular. Então nós temos que fazer um tratamento anti-fadiga, que vocês vão ver daqui a pouco, vocês conhecem.
Então eu tenho que, solução de Lugol a 5%, 2 gotas por dia. Na minha opinião, todo mundo tem que tomar Lugol. Sal marinho não refinado, que baixa a pressão. Sal cloreto de sódio aumenta a pressão. Sal marinho refinado baixa a pressão, é rico em magnésio. Dormir no escuro absoluto. Se não estiver dormindo bem, não adianta nada. Ingerir crucíferas. Por que tem que ingerir crucíferas? Porque a crucífera tem, além do indol escarbinol, que não tem nada a ver com indol escarbinol, absolutamente nada, aqui tem a ver com sulforafanos. Sulforafano é uma substância que ajuda tremendamente na hipersensibilidade ao glúten. Então é aconselhável pessoas que têm sensibilidade ao glúten ingerir 2 a 3 vezes por semana ou repolho, ou couve-flor, ou nabo, entendeu? Ou brócolis. Alguma dessas crucíferas, ou couve comum, que é um espetáculo, para ingerir o sulforafano necessário. E o sulforafano, como vocês sabem, também tem ação anticancerígena. Tá? E você tem que ingerir fibras ou butirato, se você não quer ingerir a fibra, porque a fibra vai gerar butirato no intestino grosso. Aqui está o extrato de brócolis, para quem quer quantidades grandes de sulforafano, ou está com câncer, pode comprar o extrato de brócolis direto, já pronto. Tá? Vitamina A, 5.000 unidades. Vitamina D3, 5.000 unidades. Vitamina K2, 120 microgramas por dia. L-glutamina, que é o substrato para os enterócitos, 500 miligramas 2 vezes por dia. E zinco quelado, 100 microgramas 2 vezes por dia. O trato gastrointestinal é, sem dúvida, o maior consumidor de glutamina no corpo. Os enterócitos do epitélio intestinal usam glutamina como principal combustível metabólico. Ferro quelado, para quem precisa, que está com a ferritina abaixo de 70, 100 miligramas 2 vezes por dia, desculpa, 1 vez por dia. Coenzima Q10, L-carnitina, ácido málico e NAD, para ser ação antifadiga. Você conhece a minha fórmula antifadiga, tá? Coenzima Q10, a L-carnitina, o ácido málico e o NAD, que não dá para discutir aqui, mas vocês conhecem isso muito bem de aulas anteriores. A banana verde, 1 por dia, maçã 2 vezes por dia. As duas têm propriedades, a maçã tem ácido málico, que é importante também. A curcumina, 500 miligramas a 2 gramas 2 vezes por dia, almoço e jantar. O Saccharomyces boulardii, você também está importando? Já chegou ou não? Daqui 20 dias. Então, isso aqui é um espetáculo, isso aqui é quase que um coringa. Você vai restituir uma microflora intestinal, você dá Saccharomyces boulardii, 500 miligramas 2 vezes por dia, é como se fosse um coringa, ajuda tudo. Tá? Não tinha no Brasil, eu convenci a Letícia a trazer, agora vocês vão ter que receitar, ela vai ter que vender, porque senão ela tem prejuízo. Eu não tenho nenhuma parceria com ela não, tá? Cloridrato de betaína, porque esses pacientes em geral têm problemas de ácido clorídrico, deficiência, e os prebióticos e probióticos, incluindo os sais biliares, de preferência gastroresistentes, claro que senão morre no estômago. Certo? Eu quero dizer para vocês que, do mesmo modo que você tem raças diferentes de cachorro, você tem um cachorro que vai sentar no sofá da sua casa e vai assistir televisão com você, e você tem um que vai tomar conta do quintal, que não é o mesmo, os bacilos da microbiota intestinal também eles têm propriedade diferente. Por exemplo, o casein shirota tem trabalhos publicados para tratamento e prevenção de câncer de bexiga. Fazer uso de casein shirota. Eu não sei para que... Mas eu não tenho problema de bexiga, eu tenho outro. Então, talvez um outro lactobacilo, um outro bífido. Então, cada um é uma diferença. Aquilo que eu projetei para vocês ali é o mais conhecido, você vai receber o slide, da composição que é mais estudada cientificamente. Aqui está o Boulardii. O Boulardii, nós compramos ele nos Estados Unidos, isso aí tem na Amazon.com, você não precisa de receita nem nada, mas isso é complicado, você vai mandar o paciente comprar lá. O ideal é a farmácia de manipulação brasileira ter isso aqui, e para ela ter um importador tem que importar, aí a farmácia compra de quem importa, e vocês vão ter manipulado. Logo, logo vai estar aí. Tá?
Olha que definição bonita. Esse cara aqui, porque você sabe, ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, foi quem descobriu a vitamina C. Tá? Ele é excelente, um gênio. E olha a definição que ele tinha. Vitamina é uma substância que ele faz doente se você não ingeri-la. Bonito, né? E a maioria dos médicos não dá valor a isso, que sai na urina, né? Nunca use vitamina A em pacientes celíacos sem suplementação adequada de fibra para a formação dos ácidos graxos de cadeia curta, acetato, propionato e butirato. Esse é o Michael Ash também, que é um especialista das grandes autoridades em glúten no mundo. Então a vitamina A reescreve o ABC da tolerância oral. Você dá vitamina A, que é o ácido retinóico, ela estimula aquele TGF-beta que eu falei para vocês, que a mãe, quando a criança amamenta, dá para o filho, estimula uma coisa que eu não vou discutir agora, que chama FOXP3, e esse então estimula as células supressoras ou reguladoras. Por isso que restabelece a tolerância oral. A tolerância oral depende da saúde dos T-supressores. E quando você faz ingestão de ácido retinóico, a vitamina A, você restabelece essa potência dos T-supressores, necessária para a reparação dos danos causados pelo glúten. Nunca use altas doses de vitamina D3 em paciente celíaco, quando está falando celíaco, e está incluindo em geral sensibilidade ao glúten, sem adequada suplementação de vitamina A. Então, eu tenho que fazer a A, eu tenho que fazer a D3, eu tenho que fazer a K2. O Dr. Michael Ash tem mais de 30 anos de experiência tratando o intestino e curando falta de tolerância oral. Ele jura que isso aqui, que esses pacientes, se eles comerem 3 maçãs cozidas com canela por dia, que a melhora é absurda. Ele diz, isso aqui é melhor que qualquer remédio. Aqui está o site dele, nleducation.com.uk. Você pode ir lá e ver a receita. Mas é impressionante o quanto que ele fala bem desse processo. Ele dá como que uma dica e diz, vou dar uma dica para vocês que parece muito simples, mas no momento que você começar a usar nos seus pacientes, essas 3 maçãs cozidas com um pouquinho de canela por dia, a melhora que elas vão ter na hiperpermeabilidade intestinal é uma coisa absurda. Talvez tenha muito a ver com ácido málico, mas eu não sei te responder. Nem ele sabe a causa. Ele só sabe que o resultado é espetacular. Eu pus aí para vocês como dica. Então, a saúde do trato gastrointestinal, além disso tudo, você pode fazer enemas, né? O outro foi discutido aqui sobre enema de café e etc. Você pode fazer desintoxicação hepática, eu já passei a fórmula para vocês, é impressionante o resultado. Depois vou pedir o Paulo para contar a história do cunhado dele, que ia ser operado da vesícula. Deixa eu terminar aqui, eu vou pedir o Paulo para contar. Então, o enema, a desintoxicação hepática e, se você tiver acesso a hidrocólons, tudo isso ajuda no processo de recuperar a permeabilidade intestinal. Então, em resumo, a maioria dos nossos colegas pensam nisso aqui, em azul. Nós temos que sair daqui pensando nisso aqui em vermelho. Ou seja, tudo isso aqui vem em consequência do glúten. Inclusive doenças cardíacas, doenças neurológicas, doenças endócrinas, doenças musculoesqueléticas, doenças hepáticas, problemas cognitivos, dermatite herpetiforme, etc, etc, etc. A maioria dos pacientes com manifestações neurológicas psiquiátricas não apresentam sinais gastrointestinais. Você já viu isso lá no começo. Então, nosso foco... Quando o paciente vier a você com qualquer uma dessas manifestações, eu acho que não sobrou nada, você primeiro vai pensar em glúten. E a maioria das vezes você vai estar certo. Tá? Pare de jogar gasolina no fogo. Aprenda a usar uma dieta isenta de glúten. Apague o fogo. Cure seu intestino. Fique atento para pequenos incêndios. É só uma hóstia que eu comunguei. É só aquele pedacinho daquele bolo no aniversário. Aquilo ali leva semanas para voltar ao lugar. Você cria uma quantidade de citocinas que você vai levar 15 dias para normalizar por causa de um pedacinho de bolo. Será que vale a pena? Quanto tempo você leva para comer um pedacinho de bolo, hein? 2 minutos? Então você espera passar 5 segundos, acabou. Se eu tivesse comido, já tinha acabado. É assim que eu faço. Eu vou comer isso aqui, quanto tempo vou levar? 1 minuto.
Se eu tivesse comido, já tinha passado, acabou, pô, não comi, pô. Isso te ajuda psicologicamente, você ensina isso para o paciente. Parece bobagem, mas você aprende, ele aprende. É isso mesmo, passou, pô, já teria comido. Pronto, agora estou com sentimento de culpa, porque comi. Eu espero passar, acabou, não como nada, acabou, está resolvido o problema. Né? Então, olha lá, probióticos, colostro, vitaminas, glutamina, EPA-DHA, curcumina, cuidar dos germes, se tem algum. A dieta, isenta de glúten. Né? E com isso, nós terminamos essa parte. Eu acho que isso aqui é um processo de conscientização. Quanto tempo vai levar para todo mundo adotar isso? Vai demorar muito. Porque pouca gente tem essa noção que nós estamos tendo aqui. Muito pouca gente. Você está conversando com seus colegas, ninguém está preocupado com isso. Mas você está. Tem um ditado americano que diz assim, knowledge is disturbing. Conhecimento incomoda. Porque depois que você ficou sabendo, você não pode fingir que não sabe. Então, quando o paciente chegar no seu consultório, você tem a obrigação, aquela cefaleia que ninguém resolve, claro que você vai resolver, é só tirar o glúten, pô. 9 em cada 10, a cefaleia vai sumir, pô. E você vai ser considerado o melhor médico do mundo, você apenas tirou o glúten, pô. Qual o problema? Diagnosticar não é curar, tá bom? Ah, eu diagnostiquei. Não quer dizer nada, a medicina não termina com diagnóstico. Aliás, diagnóstico é uma coisa artificial, porque diagnóstico é nome que você dá para a doença. No fundo, a base é a mesma. Tudo aquilo ali, ó, que você viu, tudo aquilo ali que você viu, ó, tudo, ó, saiu do glúten. Dá nome diferente que você quiser, pô. Saiu lá do glúten. É muito mais importante você procurar a causa do denominador comum do que ficar preocupado com o nome de doença. Se não saber o nome de doença, não resolve nada, para ninguém. Vai na causa, pô. Curcumina. Resolve tudo. Qualquer doença, você não viu que melhora com curcumina? Qualquer uma, não precisa de diagnóstico. Muito obrigado.